Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo falaremos sobre narrativa audiovisual. Então, a narrativa em audiovisual é o resultado de um conjunto de elementos que compõem o filme, a encenação, os planos cinematográficos, o som e demais elementos. Então, o que acontece? Dentro da narrativa, a gente tem uma proximidade muito grande com o teatro. Nós temos três elementos principais do teatro, que são chamados elementos formais. Nós temos o ator, nós temos o texto e nós temos a audição. Lembrando que o ator é a pessoa que representa, o texto ele pode ser separado em fala e também na posição do ator, no caso a posição de postura, e nós temos a audição que é aquela troca de energia. Quando a gente assiste, a gente tem uma reação com relação ao que a gente está vendo. E nós temos elementos complementares que vão estar muito dentro dessa questão, que são os elementos tipo direção, vai ser iluminação, vai ser o traje, maquiagem, sonoplastia, sonografia. Então tudo isso vai dar exatamente essa ambientação do cinema que nós temos e por isso que é importante que esses elementos reunidos vão dar essa impressão que nós precisamos, transmitindo a questão do roteiro audiovisual. E nós temos dentro desse roteiro, dentro dessa narrativa, vamos colocar dessa forma, nós temos diferenciações. Nós temos a primeira que é a narrativa linear. A narrativa linear é a narrativa mais comum em que a história tem um fio condutor com início, meio e fim. Então, nessa narrativa, por exemplo, o filme Esqueceram de Mim, 1990, nós vemos que a narrativa ela começa com um início de história, nós temos todo um contexto, nós temos um conflito e nós temos a resolução final. Ou seja, nós temos uma história somente que ela vai acontecendo naturalmente. E nós temos também a história binária. A história binária é quando nós temos duas histórias independentes que elas se encontram no momento. Então, tem duas situações, nós temos um conflito, nós temos um encontro e, juntamente, as duas juntas vão ter uma finalização. Então, acontece quando duas histórias que, a partir de determinado ponto da história, elas podem se cruzar. Então, elas se cruzam e se tornam uma só. E nós temos a narrativa circular. A narrativa circular é uma narrativa que a história termina onde começa. Ou seja, quando uma pessoa ela começa a contar uma história, tem todo o flashback contando do passado até ela chegar àquele momento atual em que ela está. Um exemplo é o filme Titanic. A Rose, que é aquela pessoa agora de idade, ela vai contar toda a história dela, da juventude dela, que ela estava no navio Titanic, ela se apaixona, tem um romance, acontece naufrágio, ela sobrevive, tem toda uma vida até chegar naquele momento. Então, quer dizer, ela conta tudo o que aconteceu lá do passado até chegar no momento presente. E outro tipo de narrativa é a narrativa fragmentada. Nessa narrativa, a história é contada por meio de recortes. É muito utilizado em documentários, por exemplo. Então, nessa narrativa, nós temos inúmeras vidas, inúmeras histórias que vão sendo contadas aleatoriamente até que formam um conjunto inteiro. Então, nós temos vários conflitos e nós temos uma finalização. Então, isso é chamado de fragmentado. E nós temos também, dentro da narrativa circular fragmentada, nós temos três formas de tempo. Mas vamos ampliar um pouquinho, nós podemos até categorizar isso, inclusive para linear e binária, porque elas podem entrar nessa modalidade também. Mas nós possuímos, nos formatos mais comuns, nós temos três formatos. Curta-metragem. O curta-metragem, pessoal, é uma história que ela acontece até 30 minutos. Então ela tem que ter uma resolução, um conflito e uma resolução final muito rápida. Ela tem somente esse tempo. Nós temos uma média-metragem, que ela não é muito usual, mas de vez em quando acontece, é de 30 a 70 minutos, ou seja, de 30 minutos até 1h10. Então isso é uma história que ela vai ter um conflito rápido, uma resolução um pouquinho maior. Então, quer dizer, ela tem um tempo médio de história. E nós temos a longa-metragem, que é o mais usual, é a partir de 70 minutos, ou seja, a partir de 1h10. Esse longa-metragem é quando você vai ter um início de história, vai ter um conflito, vai ter uma resolução, mas de uma forma mais pausada. Então, ela é mais detalhada, ela vai dar uma audição melhor para a gente poder compreender de melhor forma o que está acontecendo naquele momento. Então, esses são os três padrões de narrativas e tempo, certo? Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre narrativa audiovisual. Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.